Sejam todos muito bem-vindos. E o que nós vamos falar hoje sobre o ciclo de desbaste G71? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que entender o que é o ciclo de desbaste, né? O que é um ciclo de desbaste numa máquina CNC? E normalmente, na maioria das máquinas, com comando ISO, nós vamos usar para fazer um desbaste de qualquer peça aí, o G71. O G71 ele é composto por duas linhas e cada linha dessa aqui, que eu chamo de síntese, dessa aqui ela vão algumas letras, P, Q, U, W, F, R, que a gente vai preenchendo essas linhas para dar informações ali a respeito do desbaste, de quanto em quanto vai tirar de material, quanto que vai ficar de sobremetal, vou deixar um sobremetal no diâmetro, um sobremetal no comprimento, aonde que começa a minha usinagem, onde é que termina a minha usinagem. Isso aqui é o que a gente preenche para fazer o ciclo de desbaste. Hoje nós vamos pegar esse cara aqui, que no torno CNC não tem jeito, meu filho. Todo dia você usa um G71A, você usa um ciclo G71A. O negócio o ponto-chave é como é que você está usando esse cara, como é que você está usando o G71. Imagino que igual a maioria da turma aí, mas hoje nós vamos aprender a parametrizar esse cara. Eu vou dar uma dica sensacional para vocês aqui, hein? Então, olha só. Esse aqui a gente tem aqui o ciclo de desbaste. O que eu preciso aqui logo após o ciclo do desbaste? Eu preciso de uma peça. Só que é o seguinte, quem de vocês já recebeu ou já trabalhou com esse estilo de desenho aqui, ó? Onde normalmente você vai vir uma tabelinha com o número do item e ali nas cotas você não tem medidas, né? Claro que cada programador trabalha de um jeito, cada fábrica é de um jeito, uns não tem nem desenho, o cara precisa trabalhar só lá, medindo peça, trabalhando com amostra e etc. Mas esse aqui é um tipo de desenho muito comum em fábricas aí, e principalmente quando a gente tem peças parecidas, porém de medidas diferentes. O perfil é igual, tá? Isso aqui, quando as peças são iguais dessa forma, eu posso falar então que eu vou parametrizar aqui uma família de peças. Olha só que interessante. E tem muita empresa que trabalha dessa forma aqui. E aí é comum que você receba um desenho como esse que está na tela aqui, ó. O que tem nesse desenho aqui, ó? Em vez de ter medidas de diâmetro e medidas de comprimento, que normalmente são as medidas que a gente recebe aí nos desenhos, vai vir uma tabelinha lá embaixo. E essa tabelinha vai te mostrar o seguinte, as medidas, como não vai vir medidas, ele vai vir umas referências, medida A, medida B, medida C, D, E e assim por diante. Por quê? Exatamente porque nesse caso, a estrutura, né, da peça, o perfil da peça é igual, porém as medidas, as dimensões são diferentes. E aí a gente tem essa tabelinha aqui, ó. O que é o caso aqui, ó? Nesse caso, como eu tenho uma tabela e eu já vi que a medida, que o perfil é igual, já me deu uma sacada aqui. Cara, já posso parametrizar isso aqui e fazer diversas programações com um programa só. Posso fazer diversas peças com um programa só, tá? Mas só que sem ter essa sacada, ter esse start, meu amigo, você tem que ser especialista. Você tem que dominar a sua máquina, você tem que dominar seu comando, você tem que entender da programação parametrizada para você dar esse start aí. Senão, se você não sabe como é que faz, você não vai entender. Mas vamos lá, como é que um programador comum, quando a gente fala um programador comum, como é que ele faria isso aqui se ele não domina a programação parametrizada? Fernando, o que é um programador comum? Um programador que não domina a programação parametrizada, não domina seu comando de máquina, não domina os processos, os recursos que tem na máquina. Programador comum, eu posso te dizer que é o que tem 95% do mercado aí, que se eu bater uma pá aqui, uma pá de cá, caiu 10 aqui. E normalmente com um saláriozinho mais baixo. Isso é o que a gente chama de programador comum, tá? E existe uma diferença entre esse cara, entre o programador comum e o programador especialista. Como é que normalmente um programador faria um desbaste dessa peça aqui, ó? Vou botar ela na tela para vocês verem. E observa só, esse aqui é um programa comum que você, programador, faz todos os dias lá na máquina, lá no
pé da máquina lá, ó. Pegou, digitou todo o programa e aí executou essa peça. E aí você precisa fazer um outro item. Agora eu vou fazer o eixo número 2 aqui. O que você vai fazer? Vai criar outro programa ou alterar esse programa aqui, que você já deixou ele pronto lá na máquina. E aí você fez o item número 2. E aí voltou daqui 2, 3 dias para você fazer o item número 3. Você vai lá e vai ter que alterar todo o programa de novo para fazer aquela outra peça. Se você criou 3 programas, você tem 3 programas lá na máquina. Eixo 1, eixo 2, eixo 3. Ótimo. Principalmente se você tiver numa máquina aí que tem memória, né? Que vai caber esses programas aí. Enfim, mas só que a gente não pode pensar, e normalmente é assim que pensa o programador comum, tá? A gente não pode pensar só na forma como eu programo. Porque vamos pensar da seguinte forma. Eu fiz o primeiro programa. Se eu alterei ele, quando a peça, o eixo número 1, voltar de novo, eu já não tenho esse programa mais. Tá? Eu alterei para ser mais rápido. Aí eu estou fazendo o eixo número 2, eu não tenho mais o programa do eixo número 1. Aí volta daqui um mês, daqui uns dias, volta os eixos número 1 para fazer de novo. Lá vai o programador ter que fazer o programa de novo. Ou se você criou mais de um programa, aqui nós fizemos uma tabelinha só com 3, mas tem peças que tem muito mais. Você quer ver um exemplo disso? Se você pegar porcas, por exemplo, você tem a porca é exatamente o mesmo perfil. O que vai mudando nela são as medidas. O sextavado aumenta, o furo aumenta, a rosca muda, mas o perfil, a geometria, ela é exatamente igual. Então aí pensa comigo o seguinte, se você tem lá 10 tipos de eixo, aí você vai ter 10 programas na máquina. E aí imagina que você montou um processo diferente. Presta atenção, programador, porque o buraco é muito, mas muito mais embaixo do que o que normalmente o pessoal pensa. Vamos partir do primeiro ponto aqui. Você resolveu fazer uma mudança de ferramenta, alterar um processo, alterar uma ferramenta, um parâmetro, e aí você aplicou em um item daqueles 20 que você tem lá. O que vai acontecer? Você vai ter que abrir 20 programas de novo, se deu certo a sua alteração, e vai ter que fazer a alteração nesses 20 processos de novo. Ah, resolvi aumentar aqui o incremento de corte, cortou melhor, a pastilha rendeu mais. Beleza, você vai ter que fazer essa mesma alteração em 20 programas, tá? Então olha só o problema que você tem aí. Se você estava usando a pastilha W, agora na empresa só tem a pastilha T, precisou mudar alguma coisa, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Vai ter que mexer em 20 programas aí. Tá, esse é um ponto, você já entendeu que isso aqui é um problema. E você tem 20 programas, você mexe neles, o que está acontecendo aqui? Aqui, risco que você, que é programador, você está se expondo. Ao risco de trombar a máquina, porque digitou um código errado. Ao risco de matar uma peça, porque você mudou algum valor errado. Era para pôr 0.2, você colocou 2, não viu na correria do dia a dia, na pressa, no calor, chefe em cima, bagunça dentro de fábrica, barulho. Só quem está no ambiente de fábrica sabe como é essa realidade lá dentro. E um dos maiores problemas aí, quando você faz alguma coisa errada sem perceber, por excesso de segurança, afinal de contas, você fez os 20 programas, você conhece os 20 programas, aí você fez uma alteração, alguém te chamou, tirou uma dúvida, você voltou, startou a máquina, trombou a máquina e teve problema. Então, olha a quantidade de problemas que você tem aí, simplesmente por ter que ficar fazendo o mesmo programa para a mesma peça, com o mesmo perfil. Aí eu vou te passar um outro problema, vou te falar mais um problema que você pode ter aqui, tá? É o seguinte, se você é um programador que já está num nível melhor, já tem interesse aí de programar mais de uma máquina, 2, 3 máquinas, liderar uma equipe, tomar conta da turma, o que você tem que fazer? Você tem que dar a informação para o operador da forma mais clara possível, da forma mais simples possível, para que ele tenha a menor chance de erro. Eu lembro até hoje, quando eu trabalhava numa fábrica, um dia eu fui questionar o dono da empresa, esse dono da empresa era muito visionário, ele falava assim, aí eu fui falar com ele, cara, o operador errou, mas eu já entreguei tudo mastigado para ele,
como é que ele errou isso. Ele falou, Fernando, você tem que entregar, você tem que fazer o seguinte, você tem que comer, mastigar, engolir, cagar para ele. Entregar para ele, para que ele não faça nada. Você tem que entregar pronto, para que ele tenha a menor chance de erro possível. É você que é o responsável por ele. Eu já passei por isso. E por tudo isso, por esse caminho de terra que eu passei, é que eu venho trazendo essas dicas para vocês. Então o operador ele tem que ter, principalmente se ele for um operador iniciante, às vezes só um trocador de peça, você tem que dar para ele alguma autonomia, mas ele tem que deixar, para ele tem que dar as coisas da forma mais simples, a informação da forma mais simples. Aí você dá para ele 20 programas para o operador administrar. E aí você vira as costas, explica tudo para ele, fala que era para pegar o eixo número 3, ele pega o eixo número 13. Aí ele vai lá e faz o quê? Tromba a máquina. Vai lá e quebra a ferramenta. Você só tem aquela ferramenta na hora. Você está no interior de algum estado aí. Aí a ferramenta vai demorar 2 dias para poder chegar. Máquina está trombada, máquina está estragada. Cara, olha a quantidade de problema que simplesmente por às vezes não dominar a programação parametrizada, não entender um processo mais a fundo, você está exposto, você está correndo esses riscos. E você, como o responsável por esses operadores, responsável pela produção, responsável pela programação, o que você vai ter que fazer, meu amigo? Engolir essa responsabilidade, afinal o erro foi seu, de não parametrizar um programa, não deixar a informação mais clara, não vai caçar ficar pôr na culpa no operador, meu amigo, porque o primeiro erro aqui partiu de você, tá? Então esse aqui que vocês estão vendo é a programação comum que você vai fazer. Se tiver 20 peças, 20 programas. Ou então vai ter que ficar alterando o mesmo programa várias vezes. O dia que você não estiver lá, precisa sair de férias, não pode sair, porque só você sabe mexer na máquina. Olha a quantidade de problema que isso traz. E se eu te falar, meu amigo, que é possível pegar esse programa e fazer como um programador especialista que domina a programação parametrizada faz. Se eu te falar que apenas com esse programinha aqui que está aqui do lado, onde você simplesmente vai digitar ali qual que é o número do eixo que você quer, apenas isso aqui, seu operador só vai ter acesso a isso. Isso aqui não é possível que ele vai errar, mas se errar também, aí pelo amor de Deus, ele não devia estar nem operando a máquina. Enfim, ele só vai trocar a variável número 100 ali, ó, pelo número do eixo que ele vai usinar. Então vai vir, normalmente isso vem marcado no desenho, vocês pegam, passa ali um marcador, uma caneta daquela fosforescente, esqueci o nome, marca texto. Passa um marca-texto ali e marca para ele, você vai falar com ele, meu amigo, a única coisa que você vai ter que fazer, sua atribuição diária, que é zerar a sua ferramenta, montar a máquina, você vir aqui nesse pequeno programa, é somente nesse programa aqui, alterar o número da variável 100, que é o número do eixo, e aí o programa vai estar pronto. Observa a quantidade de problema que você deixou de ter, para a quantidade de solução que você tem agora. Sua produção na máquina vai ser mais rápida. Por quê? Uma vez que você abre o programa, só muda um número, não mexeu na estrutura do programa, o que vai acontecer? O programa já está testado, já está validado, já está simulado, e aí você tem menos chance, com isso aqui tudo que já está pronto, você tem menos chance de trombar sua máquina, menos chance de matar peça, menos chance de quebrar uma ferramenta, vai ganhar tempo na produção. Olha a quantidade de benefícios que isso aqui vai te trazer. E aí você volta naquele ponto que eu estou sempre falando com você. Você vai apresentar o que para a empresa? Vai apresentar resultados, meu amigo. Eu tenho 3, 4, 5 operadores trabalhando na máquina. Os caras só executando o dia inteiro e você só administrando, porque o seu papel agora é pensar, trabalhar mais com a cabeça e menos com o corpo, tá? E eu vou mostrar para você, então, como é que ficaria a parametrização de um programa, como é que você faria para fazer essa parametrização desse programa e usar somente essas variáveis aqui. Comentem no chat comigo aqui se vocês já pensaram nessa possibilidade na máquina CNC de vocês. E outra coisa, vocês não estão curtindo não, né, meus filhos? Cadê o curtir? Cadê o like? Como é que o YouTube vai entender que eu estou aqui na quinta-feira à noite,
podia estar tomando uma gelada, mas eu tô aqui na quinta-feira à noite para trazer um conteúdo de qualidade para vocês, te falar sobre programação parametrizada, te ajudar a se tornar especialista, te ajudar a dominar seu comando, porque eu quero te ver programador de máquina CNC com salários aí acima de R$6.000, que são salários de especialista. Então faz o seguinte, meu filho, já clica nesse like, já mostra para o YouTube que esse vídeo aqui tá legal, tá relevante, essa aula tá top para você, que ele vai trazer mais gente, eu vou trazer mais conteúdo cada vez mais relevante para vocês. Já tiram um print na tela aí, já tiram uma foto da TV, se você estiver assistindo a TV, do computador, já posta lá no Instagram, marca a CAD-CAM Brasil, que eu quero conhecer todos vocês aqui, tudo que passa aqui, todo conteúdo que está aqui, normalmente são conteúdos que a gente está vendo dentro das fábricas, todos os dias, ou são aulas que vocês nos pedem lá no direct, às vezes pede no chat aqui e etc. Então, meu amigo, vocês estão concentrados? Então concentra o dedo no like aí e bora pra cima, porque agora eu vou mostrar para vocês como é que faz a programação parametrizada disso aqui. Então, ó, joguei isso aqui pro lado e bora falar a respeito disso aqui, ó. Primeira coisa aqui, vamos lá para vocês entenderem a lógica de toda essa parada aqui, porque eu não quero te ver matando peça, trombando máquina, quebrando ferramenta e produzindo pouco dentro da fábrica, hein? Olha só, nesse programa aqui, a primeira coisa que ele tá me pedindo ali é o seguinte: Fernando, vai lá pro subprograma número 2. Na hora que o programa começou a ler, ele falou, vai lá pro subprograma número 2, e aí o programa vai lá e desvia para um subprograma número 2. Por isso, o seu operador não precisa ter acesso a esse subprograma. Você não precisa ficar mexendo nesse subprograma. Por isso que eu separei. Existem milhares de formas de fazer isso aqui. O nível da parametrização, até aonde vai a parametrização, quem define é o programador especialista. O que ele quer parametrizar, o que ele vai liberar para o operador mexer, o que ele não vai liberar para o operador mexer. Eu fiz de uma forma mais simples, mas eu consigo aprofundar muito mais essa parametrização para vocês, que eu quero que vocês entendam toda a lógica por trás disso aqui. Estão preparados que eu vou meter uma parametrização nessa tela aqui agora. Se vocês não falarem para mim no chat aqui que pode fazer, que eu tô achando que eu tô sozinho aqui, nesse chat quinta-feira, meu filho. Ó, a parametrização é essa. Opa, deixa eu tirar aqui, ninguém falou nada. Cadê a turma, meu filho? Vocês já deram curtir aí, vocês já deram like. Então bora lá. Que agora eu posso botar na tela então? Então vamos lá, vamos parametrizar essa parada aqui. E agora você vai entender de uma vez por todas como é que eu vou te mostrar da forma mais simples. Cara, mas você pode aprofundar nisso aqui, mas ó, mas muito, muito, muito mais ainda. Eu tô trazendo de uma forma aqui para ficar bem clara para vocês. Então olha só, tava no programa principal, meu programa principal me falou assim, ó, Fernando, agora eu quero ir lá pro subprograma, é o subprograma número 2. E aí, o que ele fez? Lá dentro do subprograma eu tenho isso aqui, ó. Esses programinhas aqui, ó. E eu numerei cada um deles aqui, ó. Observa só. Dentro do meu subprograma, eu já coloquei ali eixo 1, eixo 2 e eixo 3, tá? Isso aqui tá dentro do meu subprograma. Eu dividi isso aqui, pra vocês entenderem 3 programas lá dentro, mas eu consigo ainda reduzir com a parametrização para um programa só, dentro do subprograma, mas é que eu quero que fique bem didático, bem claro para vocês isso aqui. Por isso eu dividi em 3. Então o programa tá aqui, tá na minha tela aqui, ó. Se for a hora do like, a hora da fotinha, é agora para guardar isso aqui para vocês, hein? Então eu já dividi ali, ó. Observa o seguinte, que eu marquei um N pro eixo número 1, outro N pro eixo número 2, outro N pro eixo número 3. E observa aqui, ó, que aquelas medidas da tabela eu separei aqui, ó, em variáveis, tá vendo? Variável da 1 a 6 aqui. Eu separei isso aqui dentro do subprograma, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu não mexo mais na estrutura do programa. Se por acaso eu precisar mexer alguma coisa aqui, eu só vou mexer, mesmo que seja no subprograma, nas 6 variáveis. Aqui eu só parametrizei perfil da peça, tá? Mas você pode parametrizar velocidade de corte, avanço,
profundidade de corte, o nível da parametrização vai até onde você quiser. Lembrando que quanto mais especialista você for, mais resultado você vai dar, mais você vai fazer a parametrização, mais você vai aprofundar, mais resultado você vai ter, mais valorizado o seu resultado será. Então eu parametrizei aqui, ó, ali só as variáveis para os 3 eixos, tá vendo? Botei 3 aqui para ficar bem claro para vocês. Ah, Fernando, beleza, mas e aí, na hora que pular lá para o subprograma, ele vai executar tudo de uma vez, aí os 3 eixos de uma vez, que normalmente o subprograma é assim? Não. O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar uma condição no começo do subprograma. Olha isso aqui, ó. A condição que eu coloquei foi se a variável número 100 for igual a 1, ele vai pular para a linha N1010, que é do eixo 1. Se a variável 100 for igual a 2, ele vai pular para a linha 2020, que é do eixo 2. Se a variável 100 for 3, ele vai pular para a linha 3030, que é do eixo 3. E aí, meu amigo, o que vai acontecer? Ele vai entrar no subprograma, vai achar qual que é o eixo que eu coloquei lá no programa principal, qual que é o número que eu coloquei no programa principal, que somente isso que o operador vai ter acesso. E aí ele já vai fazer um salto diretamente para a usinagem daquele eixo específico que o programa já foi testado por mim, já foi validado por mim, já foi simulado por mim, que eu já garanti que eu não vou trombar a máquina, que eu não vou matar a peça, que eu não vou quebrar a ferramenta e que eu vou entregar a peça no mesmo tempo de sempre, rápido e com boa qualidade. Você acha que acabou por aí, meu filho? Não acabou não, porque agora eu vou te explicar como é que isso aqui vai funcionar e como é que uma máquina CNC, como é que ela entende, porque eu já vi que o Davi já comentou no chat aqui, ó. Quanto mais eu vejo sobre isso, mais incrível fica, tá louco? Davi, meu amigo, você não viu nada ainda. Se você vê os alunos da comunidade CAD/CAM Brasil, o que esses caras estão fazendo aí todo dia dentro do grupo do Facebook nosso, postando cada programação mais louca. Os caras estão voando. E mostrando não só a programação em si, mas os resultados que os caras estão tendo. Porque a gente fala, se eu falo aqui com vocês, lá dentro eu falo muito mais com eles. Cara, é seu resultado. A empresa quer saber do seu resultado. O que você está dando resultado? Você fez essa programação parametrizada, não é para ficar bonitinho, pra você falar que é legal, não. É para você mostrar resultado, produzir mais rápido, com mais qualidade, entregar mais peça, desgastar menos ferramenta, fazer um relatório no final das contas disso, apresentar para a empresa, ó, diminuir o custo de ferramenta, aumentei a produção, agora, meu amigo, eu tenho muito mais resultado para te dar. Mas só que para te dar ainda mais resultado, ficar mais motivado, vamos conversar aqui sobre um aumento salarial, vamos conversar sobre um benefício e tal. Cara, Davi, a gente fala exatamente isso lá dentro da comunidade CAD/CAM Brasil. É exatamente o que a gente fala isso. Então vamos embora lá. Então tá aqui o programinha aí, prontinho para vocês. Copia, cola na máquina, tira uma foto que já vai funcionar, tá? Bota lá no seu gráfico, tira uma foto amanhã, posta pra gente ver, pra galera ver que isso aqui vai funcionar. Eu já testei isso aqui pra vocês. Agora eu vou te explicar como é que o programa pensa, como é que a máquina pensa, que eu quero que você se torne especialista e desenvolva seu programa, tá? Então vamos lá, ó. O programa começou a executar e falou com a máquina assim, ó, pula pra mim lá pro programa, lá pro subprograma número 2. Aí ele vai pular lá pro subprograma número 2 e vai começar a correr o programa, né? Olha lá, ó. Só que lá no começo, antes de falar com ele para pular pro programa número 2, eu já falei com ele, máquina CNC, eu quero executar o eixo número 3, tá? Aí a máquina me respondeu, beleza, Fernando, já gravei na minha memória aqui que a variável 100 é número 3. Já salvei aqui. Lá embaixo eu falei para a máquina assim, ó, se a variável 100 for igual a 3, vai para mim lá para a linha 3030. O que o programa fez? Porque ele leu as 3 primeiras linhas, e aí ele pulou lá para a linha 3030. E aí o que ele começou a fazer? Começou a executar, deixa eu sair da frente aqui para mostrar para vocês, ó, começou a executar a programação do eixo 3. Olha que lógica interessante que é isso aqui, ó. Para você que ainda não conhece programação parametrizada, que não domina a programação parametrizada. Olha isso aqui. E aí quando ele termina,
o eixo número 3, vou arredar aqui porque tem mais uma coisinha para mostrar para vocês, ó. Lá embaixo eu tô falando para ele assim, ó, vá para a linha 4321. Quem que é a linha 4321? É a linha que está antes do M99, que faz o quê? Volta lá para a programação principal, e da programação principal para baixo, ele finaliza o programa. Olha isso, que interessante. Então vamos repetir de novo aqui para ficar mais claro para vocês. Gostaram da lógica? Gostaram de entender como é que funciona uma programação parametrizada? Ó, pulou para o subprograma, leu lá em cima qual que é o número do eixo que vai executar, entendeu aqui que aqui eu tenho que pular lá para o eixo número 3, executou o eixo número 3, leu aqui que ele precisa pular agora lá para o 4321, finalizou o programa e voltou lá para trás. Por que que aqui, Fernando, se aqui, ó, ele já não seguiria a ordem? Seguiria sim. Eu coloquei um 4321 aqui, porque imagina se eu estivesse executando lá o eixo número 1, quando ele terminasse o desbaste do eixo número 1, ele já tinha que pular lá para o final do programa, para ele retornar para o programa principal. Então por isso eu coloquei esse cara aqui, ó. Observa aqui no final de cada programa aqui, tem um salto lá para a linha 4321. Olha só que massa isso aqui, ó. E aí, meu amigo, veio aqui, voltou para o programa principal, tá pronta a sua peça. O que o seu programa, o que o seu operador faz? Ele vai lá e altera só a variável número 100 e tá pronto o seu programa. Tá pronto o seu programa, testado, validado, sem erro, sem quebrar a ferramenta, sem matar a peça, sem trombar a máquina, produzindo mais rápido, produzindo da mesma forma e com a mesma qualidade, porque a gente sabe que muitas vezes o programador executa uma peça hoje, aí ele vai executar daqui uma semana, daqui um mês, ele já não sabe mais o parâmetro que usou, como é que fez, cadê o programa, alguém apagou, alguém alterou, mas aqui não, aqui já está tudo pronto. Cara, ficou tranquilo para vocês aí? Ficou claro como é que funciona isso aqui? Aí deixa eu mostrar para você, isso aqui é uma simulação no 5Edit, que eu uso para dar aulas para os alunos. E observa aqui, ó, bem desse lado meu aqui, ó, que aqui eu tenho o campo de variáveis, tá? E aí observa só o que acontece aqui com a programação. Observa esse vídeo comigo. Ó, ali está o número da variável, e ali está com a variável número 3, e ele está executando esse perfil aí, ó. Aí eu vou lá, vou alterar essa variável para número 1, o perfil já alterou as medidas, tá vendo? Mas o perfil é exatamente o mesmo. Aí eu vou lá, vou alterar a variável número 2, ó. O perfil já alterou de novo. Observa aqui com uma linha, apenas uma alteração no programa, um número alterado no programa, o programa já está totalmente pronto. Olha isso aqui, que interessante. É por isso, meu amigo, que a gente fala para vocês que é preciso se tornar um especialista, é preciso dominar sua máquina, é preciso dominar a programação parametrizada, é preciso mostrar resultados na empresa para que você colha resultados colha os frutos do seu resultado, na verdade, né?